Olá pessoal, olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Bom, deixa eu me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, né? Eu sou o professor Patrick Johnson. Claro que além de professor, sou advogado também, né? E sou professor aí de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, Direito Constitucional e Administrativo. Bom, esse é o primeiro vídeo do nosso canal, tá? Eu tô até ajustando aqui o microfone, não liguem, não liguem, tá? Faz parte aí. Eu tô tentando organizar esse canal o melhor possível para vocês. Esse é só o primeiro vídeo, né? Eu divulguei no meu Instagram. Para quem não me segue no Instagram, já siga @profpatrickjohnson, @profpatrickjohnson. Lá eu dou dicas para o exame da ordem, concursos públicos, dessas disciplinas que eu leciono: administrativo, constitucional, direito do trabalho e processo do trabalho, tá? E eu disse para vocês lá no Instagram que eu estaria aqui hoje no canal gravando esse aulão, essa aula de direito administrativo sobre o tema organização administrativa, que é o princípio de tudo no direito administrativo, né? Principalmente agora que nós estamos a um mês da primeira fase, né, do 37º exame de ordem da OAB 37, né? E muitas pessoas têm dificuldades aí nessa disciplina Direito Administrativo, mas eu prometo facilitar para vocês aqui nessa aula de hoje. Organização administrativa. Depois dessa aula você não vai mais errar. O que é uma pessoa jurídica de direito público? O que é uma pessoa jurídica de direito privado? Meu Deus, sociedade de economia mista, empresas públicas, autarquias. Meu Deus, do que se trata? Você vai saber hoje nessa aula e você não vai mais errar. Na prova você não vai mais errar, vai gabaritar, tá? Claro que hoje o tema é apenas organização administrativa, mas vai vir outros temas, outras aulas que eu ainda vou gravar para vocês. Tá, pessoal? Vamos começar então. Deixa eu mostrar para vocês antes de começar, tô bebendo uma aguinha nessa xícara, nessa caneca aqui. Olha só o que os meus alunos fizeram para mim. Olha só. Com a minha imagem, Patrick, os meus alunos são demais, né? Muito obrigado, viu, pessoal? Muito obrigado mesmo aí pelo carinho. Vamos começar a aula. Essa aula vai ficar gravada no YouTube para vocês. Eu prometo facilitar e usar. Tem música, professor? Tem música, tá? Para facilitar aí o aprendizado de direito administrativo. Vamos começar? Vamos começar do princípio da organização administrativa? Bom, agora eu vou tirar um pouco aqui do meu rostinho. Eu sei que ele é lindo, maravilhoso. Tá bom? Mas eu vou colocar num quadro branco e nós vamos aí desenvolver a organização administrativa. Não vou ler artigo, tá? Porque ler artigo é dever de casa para a OAB. Eu vou especificar, esquematizar os artigos, tá bom? Então, primeira coisa, vamos aqui para o quadrinho branco e vamos começar desde o princípio da organização administrativa. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui de direito administrativo desde o princípio. Vamos falar aqui de organização administrativa. Organização administrativa. Eu sei que a letra não é das melhores, mas vai ajudar você a compreender. Ok? Então eu quero que no momento você só escute a minha voz e leia o que está no quadro. Anote se possível, se você só consegue aprender anotando, anote, tá? E também tire print do quadro para depois você estudar em casa, revisar. Vamos lá, pessoal? Então, quando eu falo para vocês de organização administrativa, o princípio de tudo da organização está no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Esse é o inciso mais cobrado do artigo 37. O inciso 19, sem sombra de dúvidas, ele é o mais cobrado na prova da OAB, tá? Ele fala de uma forma assim bem genérica, né, vamos dizer. E eu vou tratar
de esquematizar o artigo 37, inciso 19. Vamos lá? Vamos aprender como é que funciona aí essa divisão da organização administrativa, pessoal? Então vamos lá. Bom, como é que fica essa divisão? Nós temos aqui de um lado, nós temos a chamada administração pública direta, tá? Então nós temos a administração pública direta, que também é chamada de administração centralizada, tá? Então aqui, ó, administração pública direta, também chamada de administração centralizada, tá? Esse é o que nós temos de um lado. Do outro lado, deixa eu passar aqui um risquinho para facilitar. Opa, esse risquinho não está muito dos melhores não, deixa eu fazer um melhorzinho. Vamos lá, aqui, para dividir uma e outra, porque nós temos aí duas administrações, né? Nós temos aí aqui do lado a administração direta e aqui nós vamos ter em outro lado a administração pública indireta. A administração pública indireta também é chamada de administração descentralizada. Eita, professor, como assim? Me explica isso que eu já estou ficando cafuso. Olha só, de um lado nós temos a administração direta, que também é chamada de administração centralizada, e de outro lado nós temos a administração pública indireta, que é a administração descentralizada. Bom, eu abri aqui as cores porque eu quero mesclar cores com vocês, porque se eu colocar só de uma cor vai confundir a cabecinha de vocês. Gente, quando eu falo da administração pública direta, eu estou falando dos entes políticos, entes públicos. Quais são os entes, pessoal? Entes são os mais conhecidos, os tão falados entes políticos. Nós temos a União, nós temos os estados, não é isso? Ela é formada assim, a administração pública direta, tá? Nós temos o DF, Distrito Federal, e municípios. Pronto. Essa é a administração pública direta. Essa é a administração pública centralizada. Ela é formada pelos entes políticos: União, estados, Distrito Federal e municípios. Ok, professor, eu já entendi isso, mas fala uma coisa para mim. Quem é que faz parte, então, da administração pública indireta? A administração pública indireta são as entidades. Professor, mas a entidade lá daquelas religião africana? Não. Calma, nunca afunde a cabeça do professor. Olha só. As entidades, nós conhecemos as entidades no direito administrativo, são as autarquias, tá? Nós temos aqui as fundações públicas. Nós temos sociedades de economia mista e empresas públicas, ok? Deixa eu pegar um pouquinho essa perninha, ok. Então, pronto, já fizemos a divisão de uma e de outra. De um lado nós temos a administração direta, que também é chamada de centralizada, que é dividida aí, ela é formada pelos entes políticos: União, estados, DF e municípios. Do outro lado, nós temos a administração pública indireta, também chamada de administração pública descentralizada, formada pelas entidades, né? Que são as autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas, ok? Bom, o que diz o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal? Volta aqui para mim agora, volta focado só em mim, tá? Gente, o que diz o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal? Fala o seguinte:
essas entidades que fazem parte da administração pública indireta ou descentralizada, elas serão criadas ou autorizadas por lei específica. Como assim, professor? É assim, nós temos a União. A União é um ente da administração centralizada, também chamada de direta, né? A União cria uma lei específica, tá? E essa lei, ao nascer, automaticamente cria uma autarquia, certo? Isso quer dizer que as pessoas jurídicas de direito público serão criadas por lei. E as pessoas jurídicas de direito privado serão autorizadas por lei específica. Vamos esquematizar aqui no quadro. Prestem bem atenção. Vamos lá. Aqui, no quadro. Primeiro, vocês têm que saber quem são as pessoas jurídicas de direito público e quem são as pessoas jurídicas de direito privado. Bom, aqui, autarquias. Autarquias são pessoas jurídicas de direito público. Pelo amor de Deus. Se cair na prova da OAB, é uma pessoa jurídica de direito privado, já saia de autarquia. A autarquia sempre será uma pessoa jurídica de direito público. Público. Professor, pare de gritar. Eu grito mesmo. Se tiver pessoa jurídica de direito privado na sua prova e você marcar autarquia, não me conte. Não me conte, ok? Próximo. Então, nós já sabemos que autarquias sempre serão pessoas jurídicas de direito público. E as fundações públicas, professor? Eu passo duas setinhas aqui, ó. As fundações públicas, elas poderão, depende como está perguntando. Elas poderão ser pessoas jurídicas de direito público e também poderão ser pessoas jurídicas de direito privado. Ok? As fundações públicas, elas poderão ser pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. Devo dizer para vocês que as fundações públicas de direito público, as fundações públicas de direito público, ok? Elas são equiparadas às autarquias. Elas também são chamadas pela doutrina de fundações autárquicas, ok? As fundações públicas de direito público, ok? São as chamadas fundações autárquicas, tá, pessoal? Então, elas podem ser divididas nesses dois tipos aí. Aqui nós temos sociedades de economia mista e as empresas públicas. E aí? Vamos lá. Elas serão pessoas jurídicas de direito privado. Direito privado. Pelo amor de Deus, empresas públicas e sociedades de economia mista sempre serão pessoas jurídicas de direito privado. Privado. Sociedades de economia mista e empresas públicas. Mas, professor, empresas públicas têm público no nome? Não importa. Empresas públicas serão pessoas jurídicas de direito privado. Sociedades de economia mista serão pessoas jurídicas de direito privado. Tá bom? Sempre, sempre, sempre serão assim. Vamos voltar aqui no quadro. Bom, então nós temos na administração pública indireta, também chamada de descentralizada, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. As autarquias sempre serão pessoas jurídicas de direito público. As fundações públicas poderão ser
de direito público, também chamadas de fundações autárquicas, ou de direito privado. Geralmente, na prova da OAB, pessoal, quando a FGV fala apenas fundações públicas, considere que ela está falando de uma fundação pública de direito privado. Quando ela quer falar de uma de direito público, ela é específica. Ela especifica fundação pública de direito público, ok? E as sociedades de economia mista e empresas públicas, que sempre serão pessoas jurídicas de direito privado. Bom, pelo artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, vou até mudar a corzinha, as pessoas jurídicas de direito público serão criadas por lei. Portanto, se a União quer criar uma autarquia, basta a lei específica, ok? Então, vamos aqui. O que precisa para criar ou autorizar uma entidade dessas, pessoal? De acordo com o artigo 37, precisa de lei específica. O que é lei específica, professor? É lei complementar? Não. Lei específica é lei ordinária. Ok? Lei específica é lei ordinária. Vamos aqui então ver quais são as entidades que são criadas por lei e as entidades que são autorizadas por lei. Vamos lá. Bom, as de direito público são criadas e as de direito privado são autorizadas, né? Bom, aqui, quais são as entidades de direito público? São essas duas primeiras aqui, ó. Vamos aqui, cadê o mousezinho? Aqui, ó, preste atenção. Autarquias e fundações públicas de direito público são criadas por lei. Pronto, pessoal. Apenas essas. As autarquias e as fundações públicas de direito público, elas são criadas por lei específica. Professor, então o senhor está querendo dizer que as fundações públicas de direito privado, as sociedades de economia mista e empresas públicas são autorizadas por lei? Pronto, meninos inteligentes. Deixa eu até engrossar um pouco aqui essa caneta. Pronto, meninos inteligentes, é isso mesmo que eu quero dizer. Elas aqui, ó, essas daqui, as fundações públicas, né, e de direito privado, sociedades de economia mista e as empresas públicas, elas são, ó, autorizadas por lei. Pronto, tá? Professor, por que elas são autorizadas? O que significa ser autorizada por lei? Autorizada por lei significa apenas o seguinte, pessoal. Para que elas adquiram personalidade jurídica, você nunca mais vai esquecer disso. Elas precisam do registro. Elas precisam do registro na junta competente. Registro. Isso significa dizer que as autarquias e as fundações autárquicas, basta a lei e elas já adquirem personalidade jurídica. As outras, fundações públicas de direito privado, sociedades de economia mista e empresas públicas, não basta a lei específica. A lei só autoriza a criação. Elas precisam do registro na junta competente para adquirirem personalidade jurídica. Entenderam isso? Bom, esquematizei para vocês como é que funciona aí a criação e a autorização das entidades da administração pública indireta. Mas vejam bem,
Até aqui eu disse para vocês como funciona a criação e a autorização. Prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. Eu vou até pegar a câmera para mim de novo. Olha só. Gente, quando eu falo que autarquias e fundações públicas são criadas por lei, as fundações autárquicas, e que as fundações de direito privado, sociedades de economia mista e empresas públicas são autorizadas, eu estou falando da criação delas, tá? Criação. Porém, o artigo 37, inciso 19, ele vem aí complementando um pouco o texto dele. Gente, quando nós falarmos da área de atuação das fundações públicas, prestem atenção. Quando nós falarmos da área de atuação das fundações públicas, sejam as fundações de direito privado ou de direito público, precisa de lei complementar. Exemplo, FUNAI. A FUNAI é uma fundação pública que atua na área dos indígenas, certo? Lei complementar que trata sobre isso. Sobre a criação ou a autorização, lei ordinária específica. Sobre a área de atuação das fundações públicas, lei complementar. Vamos esquematizar isso? Olha só. Então nós vimos aqui que para criação precisa de, ou autorização precisa de lei específica. Eu vou bem aqui nas fundações públicas, puxar uma setinha. Nas fundações públicas. Aqui, ó, aqui. Área de atuação. Patrick tá ficando doido. Escreve direito para o pessoal entender. Vamos aqui. Área, pronto, de atuação. Do que precisa para determinar a área de atuação de fundações públicas, sejam elas de direito público, sejam elas de direito privado? Precisa de lei complementar. Deixa eu até fazer um círculo, que eu gosto de deixar tudo colorido. Eu sou louco, gente, eu só cresci na idade. No tamanho não, tá? E nem na mentalidade. Olha só. Precisa de lei complementar para a área de atuação das fundações públicas, sejam elas de direito público ou de direito privado. Muito bem. Vamos lá? Tirem print dessa tela, tirem print, tá? Anotem aí no caderno de vocês, ok? Vocês vão precisar dessas informações. Eu acabei de esquematizar o artigo 37, o inciso 19 da Constituição Federal, ok? Que fala aí sobre a administração pública, né? Descentralizada e indireta, que as pessoas jurídicas de direito público são criadas por lei específica e as outras de direito privado autorizadas. A área de atuação das fundações públicas, sejam elas de direito público ou de direito privado, serão determinadas por lei complementar. As autorizadas precisam do registro, ok? Muito bem, tirem print dessa tela. A partir de agora eu vou passar para outra tela para esquematizar aqui outra coisita a mais com vocês. Vamos aqui. Novinho em folha, não salvar. Vamos aqui, prontinho. Muito bem. Já esquematizei para vocês a primeira parte, né? Agora, eu quero que vocês entendam o seguinte, pessoal. Entendam o seguinte. Eu coloquei lá para vocês, né, que a administração pública direta, ela também é chamada de administração centralizada. E a administração pública indireta também é chamada de descentralizada, tá? Nós vamos saber agora ver a diferença entre descentralização
e desconcentração. O que é descentralizar? O que é desconcentrar? Vamos aqui de uma forma bem fácil para vocês entenderem. Olhem só. Primeira coisa para vocês entenderem, nós temos aqui a chamada descentralização. Descentralização. E aqui embaixo nós temos a desconcentração. O que é descentralização? O que é desconcentração? Desconcentrar sou eu, professor, que estou desconcentrado na sua aula? Ai de você. Ai de você que se estiver desconcentrado, porque você não vai passar. Tem que concentrar e tem que anotar tudo e revisar, tá? Macetinho para vocês. Descentralização tem CE. CE. Então, CE significa criação de entidades. Essas entidades que eu acabei de mostrar para vocês, gente. Essas entidades da administração pública indireta, né? Então, quando a União, por exemplo, cria, por meio de uma lei específica, uma autarquia, ela está descentralizando, ok? Ela está criando uma entidade. Simples assim. E o desconcentração? Desconcentração tem CO. CO significa criar órgãos. Prontinho. Tá? De um lado nós temos a descentralização, que tem o CE, de criação de entidades, e outro lado nós temos a desconcentração, que tem o CO, de criação de órgãos. Antes de eu falar de forma mais específica sobre cada um deles, vocês têm que entender que nós temos dois tipos de descentralização. Nós temos aqui a descentralização, primeiro por outorga, descentralização por outorga e descentralização por delegação. Ok? Nós temos aqui a descentralização por outorga e a descentralização por delegação, pessoal. Qual é a diferença? Na descentralização por outorga, volta para mim aqui a câmera. Na descentralização por outorga, vamos supor que a União crie uma autarquia, descentralizou, certo? Só que a União, ela decide transferir a titularidade do serviço. Ela cria e transfere a titularidade do serviço. Isso é descentralizar por outorga. Quando, por exemplo, a União descentraliza, cria uma entidade, porém, ela não transfere a titularidade do serviço. Ela permanece com a titularidade do serviço. Ela descentralizou por delegação. Simples assim. Vamos lá no quadro para vocês, para eu anotar aqui bonitinho para vocês. Na descentralização por outorga é simples. Transfere a titularidade. Titularidade do serviço. E por delegação, descentralização por delegação, não transfere a titularidade. Pronto, pessoal, é isso, tá? Então, descentralização você já sabe o que é. CE, criação de entidades. Pode ser por outorga, quando, por exemplo, na descentralização é transferida a titularidade do serviço. Ou por delegação, quando na descentralização o ente, por exemplo, permanece com a titularidade aí do serviço público, tá? Pronto. Aqui embaixo nós temos a famosa desconcentração, que eu falei para vocês que tem o CO, que é criar órgãos, criação de órgãos. Muito bem.
Gente, é o seguinte, quando nós falamos de órgãos públicos, tá? Quando nós falamos de órgãos, eu quero falar para vocês do princípio da imputação volitiva. Princípio da imputação volitiva. Eita, professor, tá confundindo minha cabeça. Calma que eu vou esquematizar para vocês. Então, nós temos aqui o princípio da imputação volitiva. Esse princípio quer dizer o seguinte, gente, os órgãos públicos órgãos públicos não têm personalidade jurídica própria. Volta a câmera para mim. Órgãos públicos não têm personalidade jurídica própria. Órgãos públicos não são pessoas. Dentro aí, né, quando nós falamos de órgãos públicos, impera o poder hierárquico. Diferente aí das entidades. Diferente da administração pública direta e indireta em relação às entidades, tá? Os entes e entidades, porque ali são pessoas jurídicas, eles têm personalidade jurídica própria. Não há hierarquia entre eles. Quando nós falamos de órgãos públicos, sim, impera o poder hierárquico. Por quê? Porque eles não são pessoas jurídicas. Eles não têm personalidade jurídica própria, ok? Então, pelo princípio da imputação volitiva, pessoal, vamos lá. Vamos supor que aconteça, por exemplo, eu sou advogado, eu sou um juiz e dentro do TRT, no momento ali da audiência, os ânimos estão exaltados e eu dei um soco né, na cara do advogado dentro do TRT. Pergunto para vocês, sou eu como juiz que vou responder? É o órgão, é o TRT que vai responder? Ou é a pessoa jurídica com personalidade jurídica a qual o órgão está vinculado que vai responder? Obviamente, será aí no caso o ente. O ente, né, que é a pessoa jurídica a qual o órgão está vinculado, que irá aí estar no polo ativo ou passivo de uma ação. Não é isso? E não o órgão, porque o órgão não tem personalidade jurídica própria. Vamos esquematizar isso aqui. Olha só. Então, pelo princípio da imputação volitiva, né? Vamos lá. Órgãos públicos não possuem personalidade jurídica, tá? Quem responde? A pessoa jurídica que o órgão está vinculado, que ele faz parte, responderá. Estará aí na ação, né? No polo ativo ou passivo de uma ação, tá? E não o órgão. Ok, pessoal? Pela teoria do órgão que está ligada ao princípio da imputação volitiva. Deixa eu botar de azulzinho aqui para vocês, para que vocês não, né, esqueçam disso, pelo amor de Jeová. Pronto, tá? Órgãos públicos não possuem a chamada personalidade jurídica. Mas agora, voltem aqui para mim. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tudo bem, nós já sabemos que descentralização é a criação de entidades, que pode ser por outorga ou por delegação. E desconcentração é a criação de órgãos. E que órgãos não possuem personalidade jurídica própria, não é isso? Mas, gente, existem alguns órgãos que, apesar de não possuírem a chamada capacidade jurídica, personalidade jurídica, porém, eles possuem a chamada
capacidade judiciária. Eita, professor, como assim? Gente, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ele entendeu, ele até citou a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores é um órgão que possui a chamada capacidade judiciária. Ou seja, ela poderá estar no polo ativo de uma ação para defender os seus interesses institucionais. Exemplo, repasse de verbas, tá? Então, apesar de órgãos não possuírem a chamada capacidade jurídica, alguns órgãos, como a Câmara dos Vereadores, possuem a chamada capacidade judiciária. Podem estar no polo ativo, por exemplo, de uma ação para defender seus interesses institucionais. Ok? Eita, que aqui eu passo tudo para vocês. Então, olha aqui. Onde está previsto isso, gente? Tá? Eu vou botar do outro lado aqui. De azul mesmo. Está previsto na súmula 525 do STJ. Tá? A súmula 525 do STJ fala sobre a famosa capacidade judiciária. Ok? Capacidade judiciária. E cita, ela cita, né, inclusive, a Câmara dos Vereadores. Ok? Então ela vem aqui e cita a Câmara de Vereadores. Então, a súmula 525 do STJ fala sobre a famosa capacidade judiciária. Vou repetir para vocês. Capacidade judiciária é a possibilidade desses órgãos, como a Câmara de Vereadores, estarem no polo ativo de uma ação para defender os seus interesses institucionais. Ok? Apenas isso. Muito bem, pessoal. Então, passei até aqui a grande maioria das coisas que vocês devem saber sobre a organização administrativa, né? Muito bem. E falei também para vocês que quando eu falo aqui, ó, cadê a canetinha? Tá aqui. Deixa eu puxar uma setinha aqui, tá? Quando eu falo de órgãos públicos, deixa eu só puxar uma setinha para cá, ó. Quando eu falo de órgãos públicos, eu falo aqui, tá, que impera o poder hierárquico. Poder hierárquico, tá? Quando eu falo de órgãos públicos, impera o poder hierárquico. Aqui, ó. Pessoal, tem hierarquia entre órgãos, tá? Quando nós falamos de órgãos, existe sim hierarquia. Hierarquia. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu vou até abrir uma tela, tá? Nova para vocês verem. Lembra da administração pública direta e indireta? Lembra? Da União, né? Vamos esquematizar. Primeiro, tirem print dessa foto. Dessa página. Tirem um print, tá? Tirem um print e não percam mais isso, pelo amor de Deus. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, ok? Agora eu vou apagar. Vamos para uma novinha aqui. Lembra da administração pública direta e indireta? Lembra? Eu falei para vocês logo no início. A administração pública direta, que é a União, estados, DF e municípios. Aí, eu falei para vocês que do outro lado, nós tínhamos aqui... Só não ligue para
para minha direção não, pessoal, que eu tô sem meu óculos e é só para vocês entenderem. Olha só. Aí eu falei que do outro lado nós temos a administração indireta, que são as autarquias, as entidades, né? As autarquias, as fundações públicas, não é isso? As sociedades de economia mista e as empresas públicas. Bom, é isso, né? Eu falei para vocês que essa é a administração pública direta e indireta. E eu falei para vocês que entre órgãos existe hierarquia, sim. Entre órgãos públicos existe hierarquia. Pergunto, entre a administração pública direta e a administração pública indireta existe hierarquia? Sim ou não? Sim ou não? Ai, meu Deus, ai, professor, não faz isso com a minha cabeça, pelo amor de Deus. Fale logo se há hierarquia, se não há hierarquia. Fale, 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 fale. Fale, 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 fale. Gente, quando eu faço isso no presencial, os meninos ficam com a cabeça dando nó. Existe hierarquia entre a administração pública direta e a administração pública indireta? A resposta, pessoal, é que não existe, tá? Entre a administração pública direta e a administração pública indireta, não há hierarquia. Não há hierarquia. Agora sim, não há hierarquia como há entre órgãos, porém, nenhuma é subordinada à outra, tá? Porém, a administração direta, por exemplo, pode fiscalizar a indireta? A vinculação, fiscalização? Isso sim, né, pessoal? Isso sim. Se a União cria uma autarquia, pode fiscalizar, claro, a fiscalização. Então, professor, se não há hierarquia, o que existe? Gente, existem 5 nomes que são sinônimos. E vocês vão decorar esses 5 nomes. Entre a direta e a indireta, não há hierarquia, porém há fiscalização, tá? Há vinculação, há tutela, controle finalístico, e a chamada supervisão ministerial. Jesus Cristo, professor! Olha só, entre a direta e a indireta não há hierarquia, tá? Não há hierarquia, não há subordinação. Porém, esses 5 nomes aqui, eles são sinônimos. Isso aqui existe, tá? Fiscalização, vinculação, tutela, tá? Aqui, ó. Fiscalização, vinculação, tutela, controle finalístico e supervisão ministerial. São todos sinônimos. Professor, qual é os termos que a FGV mais usa? A FGV usa mais vinculação e supervisão ministerial, tá? Vou botar aqui FGV, FGV. Prontinho, tá? Jesus, professor, como é que eu vou decorar esses 5 nomes? Você vai cantar com o professor. Você vai cantar com o professor. Vamos cantar? Então cantem comigo agora aquela música maravilhosa da Tati Pink, Tatizaki, eu não lembro o nome da cantora agora. Mas ela canta uma música assim. Então, antes de ir, me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia. É, o professor sabe, tá? Como é que ficaria isso no direito administrativo, pessoal? Atenção! Entre a direta e a indireta não há hierarquia, fiscalização, vinculação, tutela, controle, supervisão.
Vamos aqui na página, vamos aqui onde está anotado. Vamos lá. Eita, professor. O professor faz de tudo para vocês passarem. Ó o macetinho. Entre a direta e a indireta, não há hierarquia, fiscalização, vinculação, tutela, controle, supervisão. Ainda faz o melisma final. Ok, pessoal. Eu espero que assim vocês aprendam, tá? Eu espero que assim vocês aprendam a organização administrativa, tá? Tirem um print aqui. Não há hierarquia. Peraí. Não há hierarquia, mas há fiscalização, vinculação, tutela, controle finalístico e supervisão ministerial. Ok? Muito bem. Bateram fotinha, tiraram o print? Ok. Deixa eu continuar com vocês aqui, tá? Hoje eu vou dar toda a organização administrativa para vocês, pessoal. Quadrinho novo, vamos lá? Muito bem. Então, assim, vocês já sabem quem são os entes, vocês já sabem quem são as entidades, vocês já sabem o que é uma descentralização por outorga, por delegação, vocês já sabem o que é uma desconcentração, o que é uma capacidade judiciária de um órgão público, tá? O que é que vocês precisam saber? Sociedades de economia mista e empresas públicas, elas são praticamente gêmeas, tá? Então, olha só. Sociedades de economia mista e empresas públicas são praticamente gêmeas. Tá, pessoal? E tem uma lei que regula as empresas públicas e sociedades de economia mista, tá? Que é a Lei 13.303 de 2016. E eu vou mostrar para vocês agora quais são os principais aspectos, as principais diferenças entre as empresas públicas e as sociedades de economia mista, que já caíram, inclusive, já caíram essas diferenças, algumas delas, na prova da OAB, tá? Para vocês aprenderem tudinho aqui para a primeira fase em direito administrativo. Vamos lá, vamos aqui. Então, empresas públicas e sociedades de economia mista são praticamente gêmeas, só que a diferença delas estão previstas, né, na Lei 13.303 de 2016, tá? Especificamente lá no artigo 4, no artigo 5 e diante, tá? Ok. Vamos fazer um quadrinho aqui para facilitar o aprendizado de vocês. Mas a minha mira é maravilhosa, a minha pontaria é ótima, hein, gente? Então vamos aqui, ó. Olha só. Um quadrinho. Aí aqui. Ai, gente, eu sou péssimo, viu? Não liguem não. Sou péssimo para ter mira. Principalmente que eu tô sem meu óculos, tá? Deixa eu fazer outra coisa aqui. Pronto. Aí daqui eu puxo. Não liguem para minha coordenação motora não, tá? Olha só. Só para vocês entenderem. Eu tô aprendendo a usar esse troço aqui. Então, gente, aqui. Vamos dividir em 2, não é isso? Pior impossível, né? Deixa eu tentar pelo menos fazer esse risquinho aqui do meio melhorzinho, que eu tô aprendendo ainda a mexer nisso, tá, gente? Então, olha só. Acho que tá melhor, né? Tá melhor. Aí aqui eu vou dividir também. Tem várias divisões, tá? Eu quero que vocês aprendam de uma forma bem fácil. Quais são as diferenças entre empresas públicas e sociedades de economia mista? Lá na Lei 13.303 de 2016. Então aqui nós temos empresas públicas e sociedades de economia mista. Prontinho. Bom, vamos lá.
Quais são as diferenças entre empresas públicas e sociedades de economia mista? Vou botar de outra corzinha para facilitar. A primeira diferença prevista aí na Lei 13.303, gente, tá, de 2016, é o famoso capital social, tá? Capital social. Gente, qual seria o capital social de uma empresa pública? O capital social de uma empresa pública, gravem isso, tá? Capital social de uma empresa pública é 100% público. 100% público. Pronto. E o capital social de uma sociedade de economia mista? O nome já diz, misto. O que é misto? Pão. Que sacanagem, tá? Então, olha só. Misto, capital misto. Mas prestem atenção. O capital social de uma empresa pública, tá? Deixa eu explicar olhando nos olhos de vocês. O capital social de uma empresa pública, ele é 100% público. Porém, mais de 50% deve vir de um ente. Como assim, professor? Suponhamos que venha capital social público de uma autarquia e da União para formar o capital social da empresa pública. Mais de 50% tem que vir da União e o resto pode vir da autarquia. Entenderam? Mais da metade tem que vir de um ente. O que é ente, gente? Ente, União, Estado, EDF e municípios, tá? Então, aqui nós já temos capital social de uma empresa pública 100% público, né? Porém, mais de 50% tem que vir de um ente. Pronto. E aqui no capital social da sociedade de economia mista? Bom, é misto, tem capital privado e público, porém mais de 50% tem que ser público. Ok? Então, essa é a primeira diferença aí entre empresas públicas e sociedades de economia mista. Está no capital social. A segunda diferença está na forma societária. Ok? Forma societária. Ok. Gente, eu detesto, não vou mentir para vocês não, tá? Eu detesto direito empresarial. Essa matéria demoníaca aí que muitos gostam. Deus me livre. Bate na madeira. Pá, 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 pá. Nunca me agradei de empresarial, gente. Porém, a gente vai usar um pouquinho do empresarial aqui para vocês aprenderem essa questão da forma societária. Tá? Preste atenção aqui. Vocês já viram a primeira diferença entre uma empresa pública e uma sociedade de economia mista. Está no capital social. Uma empresa pública tem um capital social 100% público. Mais de 50% tem que vir de um ente. O capital social da sociedade de economia mista é misto. Público e privado, mas mais de 50% tem que ser público. Ok. Agora vamos falar da forma societária. A empresa pública, qualquer uma. Qualquer uma. Tá? Qualquer uma que você conhece no direito empresarial, gente. Pode ser uma comandita? Pode. Limitada? Pode. Pode ser uma SA, uma sociedade anônima? Pode. Tá? Qualquer uma. Ela adere qualquer uma. Porém, sociedades de economia mista sempre serão uma sociedade anônima. Vejam bem, sempre. Ok? Sempre. Então, nós já vimos aqui as principais diferenças. Professor, tem mais alguma diferença que o senhor possa falar pra gente? Pode, gente. Olha, tem uma mais aqui que eu não falei.
mas que é muito tranquila. Olha só, é a questão do foro mesmo, tá? O foro, olha aqui. Deixa eu puxar uma setinha. Sociedades de economia mista, qual é o foro? O foro de uma sociedade de economia mista sempre será a justiça estadual. Sempre, tá? Pela súmula 556 do STF. Também tem uma súmula 42 do STJ, tá? Então, o foro aí de uma sociedade de economia mista será a justiça estadual. Professor, e se ela for uma sociedade de economia mista federal? Sempre será na justiça estadual, tá? Sempre. Não importa se é uma sociedade de economia mista estadual ou federal, ok? Tá bom, professor, já entendi, mas e quanto à empresa pública, né? Qual é o foro aí de uma empresa pública? Gente, quando nós falamos de empresa pública, tá? Deixa eu puxar aqui outra setinha. Onde é que eu coloco, hein? Vou colocar aqui. O foro de uma empresa pública, se ela for uma empresa pública, foro, tá? Foro. Se for uma empresa pública federal, olha só, empresa pública federal será a Justiça Federal. Se for uma empresa pública estadual, será a Justiça Estadual. Não tem segredo, gente. Tá vendo só? Preste atenção aqui para mim. Aqui. Se for uma empresa pública federal, será Justiça Federal. Se for uma empresa pública estadual, será na Justiça Estadual. Ok? Professor, e a sociedade de economia mista, se for tanto estadual quanto federal, Justiça Estadual. Ok? Isso no caso das sociedades de economia mista. Ok, pessoal? Vamos lá. Onde é que está previsto isso, professor? Em relação ao foro, né, das empresas públicas, tanto se for federal quanto se for estadual. Vocês vão dar uma olhada lá no artigo 109, inciso 1º da Constituição Federal. Ok? Gente, eu estou esquematizando toda a organização administrativa aqui para vocês. Deixa eu ver quanto tempo de aula já tem. Tem 58 minutos. Nós ainda temos mais um tempinho. Mais 5 minutos, será que dá? Para eu falar para vocês um pouquinho sobre consórcios públicos, né, que também faz parte aí dessa organização administrativa, que às vezes cai na prova da OAB. Vamos falar de consórcios públicos? Primeiramente, quero saber se vocês entenderam essas diferenças aqui entre empresas públicas e sociedades de economia mista, tá? Tirem print dessa tela, anotem no caderninho de vocês, façam um post-it, tá? Prestem atenção em todas as súmulas, jurisprudências que eu passo aqui no canal e anotem, ok? Vamos falar um pouco sobre consórcios públicos, só um pouquinho? 5 minutinhos, vai? Nova tela. Ai, eu não vou me sossegar enquanto eu não falar de consórcios públicos para vocês, que eu gosto de falar tudo. Então, olha só, vamos aqui. Consórcios públicos, gente. Consórcios. Professor, onde é que está previsto os consórcios públicos? Ele tem previsão constitucional, tá? Artigo 241 da Constituição Federal e também lei específica deles, né, que é a Lei 11.107 de 2005. Vamos lá?
Então, consórcios públicos eles estão previstos, né, falando sobre os consórcios, aí no artigo 241 da Constituição Federal e na Lei 11.107 de 2005, tá? Gente, consórcios públicos é simples assim. Consórcios públicos, eu já vou logo esquematizar que a gente tem pouco tempo, tá? Que é só uma hora que eu vou dar aqui para vocês. Os entes da federação, quem são os entes? União, estados, DF e municípios, eles se unem, tá? Não há obrigatoriedade de ser todos os entes, mas alguns se unem aí, fecham convênios, né, para realizar alguma obra, para realizar algum serviço público, a criação de um hospital público, sei lá, de uma escola, fornecer algum serviço público, né? Eles resolvem fazer um consórcio público, tá? Esse consórcio público é um contrato, gente. É um contrato, tá? E eu vou dizer para vocês o que vocês precisam saber sobre consórcios públicos para a prova, tá? O consórcio público, ele tem um passo a passo. Passo 1, passo 2, passo 3, tá? Qual é o passo a passo do consórcio público? O que a gente tem que fazer primeiro no consórcio público? Vamos lá. Lá pela Lei 11.107 de 2005, gente, o primeiro passo, tá? O primeiro passo sempre será o protocolo de intenções, tá? Protocolo de intenções. Professor, o que é protocolo de intenções? Protocolo de intenções é uma minuta do contrato definitivo, tá? Então, o protocolo de intenções, pessoal, ele é uma minuta do contrato definitivo, ok? Muito bem. Onde é que está previsto, professor, pelo amor de Deus, esse protocolo de intenções? O protocolo de intenções está previsto aqui na Lei 11.107, artigo 3º, ok? Da Lei 11.107, tá? Artigo 3º. Ele é uma minuta do contrato definitivo, tá, pessoal? Muito bem. Nesse protocolo de intenções, vejam aqui, olhem bem aqui para mim, tá? Olhem bem aqui para mim. Esse é o primeiro passo, tá? No protocolo de intenções vão estar todas as informações do consórcio público, tudo que vocês possam imaginar. No artigo 4 da Lei 11.107, fala assim: são cláusulas necessárias do protocolo de intenções. Então vão estar lá a denominação, finalidade do consórcio público, prazo de duração, a sede do consórcio público. Se o consórcio público ele é uma pessoa jurídica de direito público ou uma pessoa jurídica de direito privado, tem isso também, tá? Tem isso também no consórcio público. Vocês têm que entender que o consórcio público ele poderá ser uma pessoa jurídica de direito público ou uma pessoa jurídica de direito privado. Isso vai estar estipulado no protocolo de intenções. Tudo lá, tá? Então, olha só, o protocolo de intenções ele é uma minuta do contrato definitivo e ele é a primeira fase de um consórcio público. Então, olha só. Primeiro vem o protocolo de intenções, como eu acabei de falar para vocês. Então, professor, depois disso, qual é o segundo passo? O segundo passo, pessoal, esse protocolo vai ser ratificado por lei, tá? Então, ratificação por lei. Isso está previsto no artigo 5º da Lei 11.107, tá? Então, primeiro o protocolo de intenções, ratifica por lei, os entes o ratificam por lei, de acordo com o artigo 5º. E o terceiro passo é a celebração do contrato definitivo, né? Então, protocolo de intenções, ratifica por lei e celebração do contrato definitivo.
deixa eu botar aqui, definitivo. Okay. Entenderam, pessoal? Esses são os 3 primeiros passos. Então, protocolo de intenções, ratificação por lei, celebra o contrato definitivo. Ótimo, ótimo. Aí vocês têm que aprender uma coisa, de acordo com o artigo 1º. Artigo 1º, parágrafo 1º dessa mesma lei, e de acordo com o artigo 6º dessa lei, tá? O consórcio público poderá ser de 2 formas. Olha só. Poderá ser, deixa eu botar de outra cor, né? 1, 2, aqui. O consórcio público, ele poderá ser uma pessoa jurídica de direito privado. Ele poderá ser pessoa jurídica de direito privado. Ou ele também poderá ser uma pessoa jurídica de direito público, tá? Uma associação pública. Associação pública. Pergunto para vocês, se ele passa a ser uma associação pública, ele integra a administração pública indireta? A resposta é que sim, gente. Se ele é uma pessoa jurídica de direito público, uma associação pública, ele tem natureza de uma autarquia, tá? E nesse caso, ele vai aí integrar a administração pública, integra a administração, a ADM indireta. Pronto, é isso, tá? Então vamos recapitular. Os consórcios públicos, eles são um contrato entre os entes. O primeiro passo é o protocolo de intenções, artigo 3º da Lei 11.107. Segundo passo é a ratificação por lei desse protocolo de intenções. E o terceiro passo é a celebração do contrato definitivo. O consórcio público poderá ser uma pessoa jurídica de direito privado ou uma associação pública que tem natureza de autarquia interfederativa. Autarquia interfederativa, ou seja, integra a administração pública indireta. Professor, tem mais algo que eu só possa passar? Tem. Tem sim, tá? O que vocês ainda têm que saber sobre o consórcio público? 2 coisinhas mais. Regime de pessoal. Olha só. Regime de pessoal. Pessoal, vocês podem estar pensando que por ser um consórcio público, o regime de pessoal será estatutários, né? Vocês se enganam. O regime de pessoal, o consórcio público, de acordo com o artigo 6º, parágrafo 2º, ele vai ter que fazer licitação, concurso público, tudo normal, como se fosse aí uma entidade mesmo da administração pública indireta. Obedece todos os critérios, tá? Porém, o regime de pessoal é o regime seletista. Seletista. Artigo 6º, parágrafo 2º da Lei 11.107. Meu Deus, professor, agora eu caí da cadeira. É isso mesmo. Olha o nível da informação que eu estou passando para vocês nessa aula. Eu estou falando de toda praticamente organização administrativa, tá? Inclusive dos consórcios públicos. Então, o regime de pessoal num consórcio público será seletista, tá? De acordo com o artigo 6º, parágrafo 2º da Lei 11.107. Para finalizar consórcios públicos, tirem print dessa tela, tá? Para finalizar, eu acho que dá até de colocar aqui. Não, tá muito cheia, muita informação. Tirem um print, tá? Vamos lá. Foi? Então, pessoal, para finalizar, eu quero que vocês saibam sobre consórcios públicos o que é o famoso contrato de rateio, tá?
Aqui, o contrato de rateio, pode ser cobrado na prova, tá? Ele está previsto no artigo 8º da Lei 11.107 de 2005. Quando falar de contrato de rateio, nem pense. Contrato de rateio é o seguinte: é por onde os entes repassarão recursos. É por onde os entes repassarão recursos para o consórcio. Simples assim. Então, falou do contrato de rateio, não confundam com o contrato de definitivo de criação, com o protocolo de intenções. O contrato de rateio é por onde os entes repassarão recursos para o consórcio. Tem prazo esse contrato? Tem. Tá? Qual é o prazo do contrato de rateio? O prazo é de 1 ano. Todo ano ele deverá ser revisto. Ok? Todo ano ele deverá ser revisto. Por quê, professor? Porque, pessoal, eles devem estar previstos nas respectivas leis orçamentárias anuais, de acordo com o que prevê o artigo 8º, parágrafo 1º dessa lei. Tá? Então, anualmente, o contrato de rateio deverá ser revisto. Ok? Tirem print. Pessoal, eu acho que eu passei, acho não, tenho certeza que eu falei de tudo para vocês, praticamente, de organização administrativa, que pode cair aí na prova da UAB e até mesmo em um concurso público, tá? Bom, foi um baita aulão, hein? E aí eu espero que vocês tenham aprendido, esquematizem em casa, tirem print, anotem no caderno, façam um post-it, leiam as leis, as súmulas que eu passei aqui, tá? Assistam a aula 1 bilhão de vezes, eu esquematizei tudo para vocês, tá? Espero que vocês sejam aprovados na próxima OAB, no concurso público aí que está por vir. Vou publicar mais vídeos, esse é apenas o primeiro do canal, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo para todos vocês, meus alunos, e até o próximo vídeo. Até a próxima!